Senhores e senhoras, chegamos à segunda etapa do nosso raciocínio. Agora para falar especificamente sobre desenho industrial. Porém, antes de conversarmos sobre esse assunto, é preciso fazer algumas considerações preliminares. Primeiro de tudo, que nós temos a figura de uma propriedade de bens imateriais. Então, diferentemente de um contexto bastante ordinário, de você ser o titular e ter o uso exclusivo de coisas incorpóreas, tornou-se comum, ao longo do tempo, a constatação de que certos itens não corpóreos, e especialmente até para a atividade empresarial, necessitavam, e era interessante que certas pessoas tivessem um uso exclusivo, principalmente para incentivar o desenvolvimento desses objetos, então, desconhecidos. Quando a gente fala de bens imateriais, e principalmente de propriedade de bens imateriais, nós temos uma figura, um gênero bastante amplo, que você já deve ter ouvido falar, que se chama propriedade intelectual. Só que dentro de propriedade intelectual, nós temos diferentes elementos. Temos até desde material de audiovisual, como músicas, filmes, obras literárias, até outros elementos mais voltados à própria atividade industrial. Tanto é assim que no Brasil nós dividimos a figura da propriedade intelectual em dois segmentos distintos. Existe um caminho que se chama o direito autoral, que trata justamente da titularidade de material audiovisual, obras de arte e assim por diante. E por outro caminho nós temos a chamada propriedade industrial. Essa sim que hoje nos é mais importante e aqui no Brasil é regrada hoje pela Lei 9.279 de 1996. Essa Lei 9279 traz então uma proteção específica a alguns elementos típicos da atividade empresa, como novas tecnologias, como nós temos a figura da invenção ou até modelos de utilidade. Temos também a proteção às marcas, os sinais distintivos e também o que nos cabe falar logo adiante, o chamado desenho industrial. É importante e muito relevante que para falar de propriedade industrial, você veja em primeiro lugar o artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal. Porque essa proteção aos sinais distintivos e à própria inventividade do empresário encontra um respaldo constitucional. Não só a Constituição de 88, mas já as constituições pretéritas já traziam esta figura da proteção a essa propriedade industrial, mas a própria Constituição de 88 fala dela no primeiro lugar, no artigo 5º, inciso 29. Observe esse texto, inclusive pode pausar o texto e dar uma olhadinha se você quiser, porque é a partir dele que nós temos os conceitos da 9279. Não falarei especificamente da invenção e da patente de invenção, da marca e do registro de marca, mas eu gostaria de conversar pontualmente aqui sobre um desses elementos, que é o desenho industrial. Até porque esse desenho industrial, ele tem em comum a marca e a invenção, e assim como o modelo de utilidade, desde obviamente devidamente patenteados, o direito de uso exclusivo por um determinado titular. Direito de uso exclusivo e temporário, no que diz respeito à própria invenção e ao modelo de utilidade. Significa que a pessoa ela tem a desenvoltura, ela tem a inteligência, ela tem o espírito suficiente para criar algo novo, que é então desempenhado ou é útil à sua atividade empresarial econômica, e como recompensa e até como forma de um incentivo a este tipo de criatividade, ele poderá usar deste elemento de maneira exclusiva por um determinado tempo, com exceção da marca, que a marca pode ser renovada sucessivamente sem prazo máximo. No entanto, dentro deste período, e já fazendo então o link com o desenho industrial, esse direito de uso exclusivo impede, obviamente, que outras pessoas possam se valer da mesma propriedade industrial sem autorização do seu titular. Então é este titular que ele cede ou licencia a sua propriedade industrial a terceiro, a título gratuito, a título oneroso, e caso terceiras pessoas o façam sem autorização, ele tem a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, essencialmente, e pedir ao Poder Judiciário a cessação da medida, tutelas inibitórias e até mesmo, obviamente, o pedido de indenização
pelos prejuízos sofridos. Indenização essa que entende parte da nossa jurisprudência ser inclusive algo presumido, né? Porque ocorre o desvio de clientela quando alguém se usa sem autorização de propriedade industrial alheia. Bom, agora sim, falando especificamente sobre desenho industrial está previsto a partir do artigo 94 da Lei 9279 e especial atenção eu peço ao artigo 95, que traz o seu conceito. Desenho industrial, esse aqui também é chamado de design, então é o mesmo raciocínio de design, ele traz a proteção à forma ornamental de determinados objetos, ou até mesmo o conjunto ornamental de linhas e cores que sejam novos e assim por diante tragam uma distintividade a um determinado objeto. Então, uma forma plástica ornamental ou até um conjunto de linhas ou cores ornamental também que tragam essa distintividade a algum determinado objeto de maneira nova, de maneira original. É interessante que quando nós falamos aqui de desenho industrial, eu estou falando então do design, pode ser de carros, pode ser de espaçonaves, ou aeronaves mais especificamente, ou de computadores, celulares, joias, ou seja, rodas de carro, peças, os mais diferentes objetos que têm um desenho próprio, novo, original e que lhe traga, portanto, um caráter de distintividade. Perceba que, falando-se de design, eu não falo de algo, uma inventividade. Não existe aqui uma grande utilidade, ou algo que o design traga de novo ou ofereça, principalmente aquele que ele utiliza desse novo design. Trata-se de algo plástico, de algo visual. Tanto é assim que quando você se aprofunda no tema, há uma discussão de proximidade entre o próprio design e obras de arte, por exemplo. Visto que se trata simplesmente de linhas, de cores, de um conjunto ornamental de um determinado objeto. No entanto, a grande diferença de design e obras de arte é que obras de arte são, do ponto de vista prático, fúteis, né? Ou inúteis ainda neste conceito. Enquanto o design, de alguma forma, dada a sua aplicação industrial, ela tem alguma utilidade. Aqui que vem então essa principal diferença. Havendo uma utilidade de aplicação industrial, esse design pode ser levado a registro perante a nossa autoridade brasileira, que é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É esse INPI, então, que faz a avaliação dos pedidos realizados, então, colocados assim, do registro de novos designs. No entanto, aqui merece duas pontuações. O design, que é o desenho industrial, de maneira muito curiosa, ele está submetido a um regime de livre concessão. Embora tenha que se tratar de algo novo, diferentemente de marca ou até de invenção, não há um exame prévio por parte do INPI para verificar se já existem outros itens, outros elementos que seriam coincidentes com esse desenho industrial. Faça então o pedido ao INPI, que segue a uma burocracia mínima até para a própria verificação de originalidade, mas logo em seguida, a curto prazo comparado a outros elementos da propriedade industrial, é concedido ao seu titular o registro. É possível que posteriormente a este registro, então de livre concessão, a parte interessada faça um pedido para que o INPI analise o mérito, faça um exame de mérito, que especificamente seria verificar se estão preenchidos os requisitos da 9279, no que diz respeito a ser uma forma ornamental, um conjunto ornamental de um determinado objeto que seja original e até novo. Aí, uma vez verificado esse exame de mérito, se não for preenchido este requisito, é possível pleitear a nulidade, portanto, deste registro concedido ao seu titular. Na linha da Constituição Federal, esse privilégio de uso exclusivo tem um tempo. Então, num primeiro momento, contado do depósito do pedido, este titular do design terá a possibilidade de utilizá-lo pelo período de 10 anos. Então, 10 anos de maneira exclusiva, permitida 3 renovações sucessivas de 5 anos cada uma.
Então trata-se lá de 10 anos, 555, podemos chegar a uma proteção de até 25 anos, em que extingue-se o direito de uso exclusivo e, portanto, volta ou passa a ser de domínio público. Bom, essas são algumas poucas considerações acerca do desenho industrial, previsto na 9279, que é uma base importante para a atividade a ser desenvolvida no nosso grupo de estudos, o FIFID. Então, até a próxima. Satisfação!